Olá, meu nome é Daniel Azevedo, sou neurologista. Você tem sentido ultimamente lapsos de memória, sensação de esgotamento, cansaço mental, dificuldade para dormir, ansiedade? Então você não pode deixar de assistir esse vídeo. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que causa todos esses sintomas. Se você está sentindo esses sintomas que falamos aqui, você pode estar com a síndrome de burnout. Parece estranho este nome, mas é uma doença muito atual. A síndrome de burnout é também conhecida como a síndrome de esgotamento físico e mental e associada ao trabalho. A síndrome de burnout ela foi descrita em 1974 por um médico americano conhecido como Freud Berger. Ele era um psiquiatra e ele percebeu que os seus colegas, também psiquiatras, e outros enfermeiros do hospital em que ele trabalhava, começaram a desenvolver esses sintomas de sensação crônica de fadiga, dificuldade de concentração, sentimento de inutilidade, tristeza, sobrecarga de trabalho, uma sensação de esgotamento. Então ele começou a descrever esses sintomas e colocá-los dentro de um conjunto que foi chamado então da síndrome de burnout, que quer dizer queimar-se de dentro para fora. A síndrome de burnout é também conhecida como o transtorno do esgotamento físico e mental e ela é reconhecida como uma doença pelo Código Internacional de Doenças. Nós temos visto nos últimos anos que tem aumentado muito a demanda por produtividade dentro das empresas, dentro de escolas, dentro de universidades e até mesmo dentro dos lares, nas famílias. Mulheres que têm que fazer duplas jornadas, ou homens também que fazem dupla jornada de trabalho. Tem que trabalhar fora e também fazer os serviços domésticos. E quando a pessoa ela começa então a sentir cansada, esgotada, e isso está intrinsecamente relacionado com a sua atividade produtiva, ela pode estar então desenvolvendo essa síndrome. A principal característica da síndrome de burnout é a sensação de estresse crônico, cansaço crônico, que são causadas e condicionadas por situações que exigem uma intimidade, uma relação interpessoal muito grande, como as relações em ambientes de trabalho, relações familiares, escolas e em faculdades, por exemplo, até mesmo em igrejas. E essa síndrome ela vai se manifestar então através desse desenvolvimento interpessoal desgastante. O mais interessante da síndrome de burnout é que geralmente ela não se manifesta inicialmente como esses sintomas que nós falamos aqui. A pessoa ela pode começar a sentir dores de cabeça crônica, ela pode sentir dores abdominais, dores no estômago, dores nas pernas, dores nas costas, na nuca, sentir-se cansada, improdutiva, ter alterações de sono. E ela começar então a procurar médicos generalistas, ir a pronto-socorro, pegar vários atestados e começar a faltar ao trabalho. E na verdade ela pode estar com a síndrome de burnout. Os principais profissionais que podem desenvolver a síndrome de burnout são os profissionais de saúde, como foi o primeiro médico que descreveu a síndrome, ele era um psiquiatra. São os profissionais da educação, os profissionais que trabalham com atendimento direto a pessoas como gerentes, executivos, secretárias, atendentes, vendedores e aqueles profissionais também que têm uma intensidade de trabalho que é regulada por objetivos e demandas crescentes, como o cumprimento de metas. Os sintomas que são típicos da síndrome de burnout, mas quando ela está já instalada, são aqueles que nós já falamos aqui, que é ausências no trabalho, a pessoa começa a faltar ao trabalho, por causa que ela vai tendo vários aqueles sintomas físicos, depois ela começa a ficar agressiva, ela começa a se isolar, ela vai ter mudanças bruscas de humor, uma hora ela está feliz, uma hora está triste, uma hora está irritada, ela não consegue identificar-se mais através do seu comportamento, ela vai ter dificuldade de concentração, lapsos de memória, dificuldade para guardar informações, e por fim ela começa a desenvolver uma depressão e uma baixa autoestima, que se não for tratada imediatamente ela pode ser irreversível. A síndrome de burnout, então, ela é descrita e ela é classificada em fases. Então, quando a pessoa começa a entrar na síndrome de burnout, é interessante que você saiba que possa ter diversas fases para que você possa se identificar em uma delas. A primeira fase da síndrome de burnout é conhecida como uma dedicação intensificada. A pessoa ela começa então a dedicar-se muito à sua atividade profissional e ela quer começar a fazer tudo de forma sozinha, ela quer dar conta de todas as suas responsabilidades em qualquer hora do dia. Então ela começa a dar uma prioridade às suas atividades profissionais
em relação às suas demais atividades, como lazer, família, etc. Depois, numa outra fase, ela começa, além de dar prioridade às atividades profissionais, ela começa a ter descaso pelas suas atividades de lazer e atividades pessoais. Então ela não se preocupa mais em comer, não se preocupa mais em dormir bem, não se preocupa mais em sair com os amigos, em dar atenção aos filhos, à esposa, a visitar os seus parentes. E ela começa a substituir todas essas atividades por atividades profissionais. Uma outra fase, a pessoa começa a ter, então, aversão a conflitos. Em toda situação social em que ela for inserida, em que haverá conflitos, ela vai preferir evitar a situação social e vai dar prioridade para responder e-mails, responder mensagens, em realizar relatórios, fechamento de planilhas, além de participar de discussões e reuniões em que ela possa ter um conflito social envolvido. Uma outra fase é quando a pessoa vai ter uma reinterpretação de seus valores. Então vai começar a fugir, a ficar mais sozinha, mais isolada, ela vai começar a desvalorizar de forma muito grande qualquer atividade de lazer e de relações pessoais, que possa ser sair com amigos, ir ao cinema, ir ao parque, passear. Ela vai estar sempre focada na sua atividade profissional, até mesmo como uma forma de fuga. E a partir de então a pessoa vai começar a negar os seus problemas. Então vários problemas vão começar a surgir, problemas pessoais, a pessoa não vai começar mais a reconhecer, ela vai ter dificuldade de relacionamento e ela vai começar a negar que isso seja causado pelas suas atividades excessivas de trabalho. Isso aí vai fazer com que a pessoa ela se recolha, ela se isole cada vez mais. Então ela vai começar a faltar reuniões de trabalho, ela vai começar a evitar qualquer tipo de conflito ou de relação pessoal com o chefe, com o subordinado, vai querer resolver tudo de forma eletrônica, por e-mails, por mensagens. E a partir de então a pessoa ela começa a ter uma despersonalização, ela começa a perder a sua característica de personalidade. Ela passa a não mais ser a mesma pessoa que sempre foi e as pessoas que estão ao seu redor passam a não reconhecer mais essa pessoa. Às vezes até pergunta, o que está acontecendo? Porque você está diferente, você mudou, você está dando respostas ríspidas, está tratando mal seus companheiros, por que o seu comportamento está assim tão diferente? E a própria pessoa ela percebe que é algo diferente, mas ela não consegue explicar por que está diferente. E essas mudanças evidentes do comportamento, elas vão culminar com uma ansiedade e uma tristeza intensas, associada aos sintomas físicos que nós já falamos, como dores de cabeça crônica, dores no pescoço, dores na região lombar, que são dores nas costas, dores abdominais, e a pessoa então ela começa a entrar num estado de fadiga, de doença, de sintomas crônicos que ela não sabe mais explicar. E nessa fase é a fase mais grave da doença, que é quando geralmente a pessoa vai procurar ajuda médica. E até ela chegar no médico que vai realmente fazer o diagnóstico da síndrome, ela vai passar por diversos outros médicos, médicos generalistas, médicos de pronto-socorro, em que serão tratadas apenas as queixas, mas não a causa do problema. Então, ela vai receber remédio para dor de cabeça, vai receber remédio para dores nas costas, vai receber remédio para dores nas pernas, remédio para dormir, remédio para tratar a ansiedade, mas até ela chegar no profissional que vai poder então reconhecer que tudo isso está sendo causado pelo ambiente de trabalho, pode ser que demore um pouco. Por isso que é importante você reconhecer essas fases e reconhecer a síndrome de burnout. Como a gente faz então o diagnóstico da síndrome de burnout? O diagnóstico ele vai ser feito quando o paciente ele vai encontrar um profissional de saúde capacitado, um psiquiatra, um neurologista ou um psicólogo, que vai ser capaz de associar todos esses sintomas à sua atividade profissional e ao seu ambiente de trabalho. Então, a história do paciente, algumas escalas de avaliação que podem ser aplicadas, também elas vão ajudar muito no diagnóstico. Não há um exame específico, não há nada que seja feito que seja típico de síndrome de burnout. Mas alguns exames podem ser feitos para a gente afastar outras causas orgânicas. Então, por vezes pode ser feita uma ressonância, uma tomografia de crânio, exames de sangue, mas basicamente o diagnóstico é feito com a história clínica, todos esses sintomas em conjunto associados com a atividade profissional. E a partir de então, de fechado o diagnóstico, o tratamento ele deve ser imediatamente instalado, porque a síndrome de burnout ela pode cursar com morte, através do suicídio, que seria o estágio mais grave da síndrome. E o tratamento ele vai ser feito através de terapias, psicoterapia, e através de uso de medicações. E essas medicações são basicamente medicações para diminuir a ansiedade e para melhorar o humor dos pacientes. E, principalmente, a mudança do ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho for realmente o principal causador da síndrome, o paciente deve trabalhar para que esse ambiente de trabalho não seja nocivo à sua saúde, ou então ele deve realmente se afastar do trabalho.
É muito comum que se faça um afastamento temporário do trabalho, 3 meses a 6 meses, até que a gente consiga melhorar bastante dos sintomas, e depois ele vai sendo reintroduzido de forma lenta ao trabalho através da psicoterapia. O mais importante, além da gente reconhecer e tratar a síndrome, é a gente evitar essa síndrome. Então, quais são as medidas que a gente pode ter para evitar a síndrome de burnout? Seria basicamente você ter um estilo de vida saudável, que é o segredo para a gente evitar basicamente quase todas as doenças, não só as doenças mentais. Seria praticar atividade física regularmente, não ter o trabalho como a sua prioridade, mas sim valorizar as relações interpessoais, lazer, família, amigos, alimentar-se bem, não ter a desculpa de usar falta de tempo, porque trabalha muito, para não praticar atividade física ou para não praticar atividades de lazer. Sim, a prioridade deve ser o trabalho, mas você deve ter também como prioridade na sua vida suas horas de lazer e de relacionamentos pessoais. E se você tiver uma vida balanceada entre trabalho, lazer e boa alimentação, e consequentemente bom sono, você vai então, de certa forma, evitar a síndrome de burnout, como também evitar diversas outras doenças como depressão, ansiedade e câncer, doenças cardiovasculares e outras doenças neurológicas. Então, como conselho, avalie o quanto as condições de trabalho e as suas atividades profissionais estão interferindo na sua vida. O quanto você tem dado importância ao seu trabalho em relação às outras coisas que você pode fazer. E se você estiver nessa condição, procure ajuda rápido, porque você não vai conseguir tratar-se sozinho. Você precisa de ajuda profissional. E avalie, pondere o quanto o seu trabalho está sendo influenciado na sua saúde. Se você gostou desse vídeo, se interessou por esse assunto, peço a você que compartilhe isso nas suas redes sociais. Você pode curtir também o nosso vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas e saber que existe essa síndrome e que ela possa receber ajuda adequada ou procurar ajuda adequada para se livrar-se desse mal.